Neste Jornal de hoje revelamos o índice de satisfação do cliente da nova IMS, onde os transportes de Lisboa surgem no topo do descontentamento. Os transportes da área metropolitana de Lisboa continuam a ter baixos índices de satisfação. Os dados são avançados por um estudo da Universidade Nova que analisou 16 áreas de consumo. Os inquéritos revelam ainda que as reclamações são mais altas no setor das comunicações. O estudo analisou 16 áreas de consumo. As conclusões mostram que os transportes da área metropolitana de Lisboa são o setor com o mais baixo índice de satisfação. Numa escala de 1 a 10, a nota é de 6,17 pontos. Apesar de positiva, o valor agrava-se em relação ao do ano passado. Apenas 14% dos clientes dizem estar muito satisfeitos, 43% estão insatisfeitos. Já os transportes da área metropolitana do Porto ultrapassam os de Lisboa em todas as variáveis de estudo. Na Invicta, 28% dos inquiridos estão muito satisfeitos. Foram feitas mais de 16 mil entrevistas. O Índice Nacional de Satisfação do Cliente analisou variáveis diversas, desde a confiança à lealdade, passando pelas reclamações e pela relação qualidade-preço. E em praticamente todos estes pontos, o gás em garrafa é o que obtém melhores resultados. 50% dos clientes estão muito satisfeitos. Ainda no setor da energia, olhando para os combustíveis, 33% dos clientes também não têm razão de queixa. Mas há reclamações, e não são poucas, sobretudo no setor das comunicações. A televisão subscrita, o serviço telefónico móvel e a internet fixa são os subsetores onde mais se reclamou. Este índice é realizado pelo Instituto Português da Qualidade, pela Agência Portuguesa da Qualidade e pela Universidade Nova de Lisboa. Mostra ainda que no setor da água, a Águas de Coimbra é desde 2011 a empresa líder na satisfação do cliente. Meu convidado Pedro Simões Coelho, diretor da nova IMS. Boa noite, bem-vindo. Olhamos aqui para setores muito regulados, no setor das energias, onde não há praticamente reclamações, a tal bilha do gás e a gasolina, mas as comunicações continuam a ser um grande problema. Boa noite, antes de mais, muito obrigado pelo convite. Eu diria que as comunicações não são propriamente um problema. Como disse muito bem, e foi aliás também bem referido na peça, trata-se de um setor onde existe uma grande percentagem de clientes que apresentam reclamações às empresas de que são clientes. Os números, aliás, são impressionantes. Se eu lhe disser que globalmente, nos setores da televisão por subscrição, do serviço telefónico móvel e até da internet fixa, temos percentagens de clientes à volta dos 25% da base de clientes que entendem que no espaço de um ano apresentaram uma reclamação formal ou informal à empresa de que são clientes. Isso deve-se a quê? Em estarmos num mercado muito agressivo, onde há uma grande oferta? Eu penso que sim. Muito obrigado. É de facto um mercado muito concorrencial, onde há muita oferta e onde há uma predisposição muito significativa destes clientes para apresentarem uma reclamação. Agora, isto não é só por si um sinal negativo, porque uma reclamação, se apresentada, se for bem tratada e se for bem resolvida, pode até constituir um fator de satisfação e um fator de criação de lealdade. E é um pouco isso que se passa no setor das telecomunicações. O que vemos nas telecomunicações é que são o campeão das reclamações em número, mas depois os clientes deste setor têm uma apreciação relativamente positiva da forma como estas reclamações são tratadas. De forma contrária, temos o setor que também foi referido na peça, dos transportes passageiros na área metropolitana de Lisboa. Temos tido até reportagens frequentes sobre a insatisfação nos transportes de Lisboa. E neste setor, a verdade é que, apesar das reclamações em número serem inferiores, ou em percentagem, o resultado relativo ao tratamento das reclamações é de facto muito pobre. Para ter uma ideia, numa escala de 1 a 10, a valorização média em Lisboa e no Porto anda à volta dos 5 pontos. Portanto, é uma avaliação verdadeiramente negativa e que inclui a avaliação das reclamações efetivamente apresentadas e também a expectativa relativamente ao tratamento de reclamações. Este resultado é particularmente negativo na área metropolitana de Lisboa, mas não deixa de ser verdade que na área metropolitana do Porto é também um resultado bastante pobre no que diz respeito a reclamações. Este é talvez o aspecto que mais destaca no setor dos transportes na área metropolitana de Lisboa, é de facto o baixo desempenho no tratamento de reclamações, que será um dos fatores, entre outros, que contribui para que este setor seja, de facto, eu posso dizer, o campeão da insatisfação, no sentido em que, também nesta escala de 1 a 10,
apresenta um índice médio de satisfação pouco superior a 6, que compara com o melhor resultado do GPL, do tradicional gás em garrafa, de superior a 8 pontos e, portanto, nesta escala esta é uma diferença brutal. Aliás, se me permite, acho que ainda fica mais em perspectiva se nós chamarmos a atenção para a percentagem de clientes satisfeitos e insatisfeitos. Nos lugares cimeiros, nos setores que estão nos lugares cimeiros, temos percentagens de clientes muito satisfeitos, na casa dos 40 e tal, 50%, no caso do gás em garrafa, e percentagens de clientes insatisfeitos abaixo de 10%, em muitos casos. No caso dos transportes, particularmente em Lisboa, é exatamente o contrário. Temos pouco mais de 10%, exatamente 14% de clientes muito satisfeitos e mais de 40% de clientes que de alguma forma se consideram insatisfeitos e, portanto, quando comparamos setores de atividade de uma mesma economia e vemos diferenças tão significativas, isto não pode deixar de revelar algo que naturalmente e é isto que está também neste barómetro que merece uma boa leitura. Professor, obrigado por ter vindo. A opinião de Pedro Simões Coelho, diretor da nova IMS, que fez também este estudo sobre a satisfação dos clientes.